Muito bem. Com todos os imprevistos que a gente teve no final do ano passado, com Copa, jogos de Copa durante as segundas-feiras, depois a paralisação no centro educacional, acabou que a nossa atividade de avaliação do projeto de redes ficou retardada e a gente agora praticamente não conseguiu fazer ela. Na verdade, tem algumas datas que eu preparei, publiquei material, apresentei na sala de aula e tudo mais, né? Mas parece que a gente se enrolou com essas datas aí, com as semanas que a gente não teve aula, e o negócio ficou meio confuso, tá? Lembrando que tem uma página lá no começo, está o link aqui na tela, que tem o registro que essa avaliação vale 5 pontos, né? Pois bem, vamos falar sobre essa tarefa que a gente vai ter que executar. O projeto de rede teve 2 aulas. Uma aula no dia 30 de fevereiro, que eu peguei e mostrei o processo de fazer o projeto de rede. Tá no site, o vídeo e tudo mais. Antes disso, na aula anterior, que foi em dezembro ainda, eu fiz uma apresentação onde eu analisava o espaço físico que a gente tem para fazer o projeto, né, que seria o projeto da minha casa em Vasconcelos, onde eu posso aproveitar o espaço para fazer o projeto de rede. E para a gente ter assim alguns clientes possíveis que a gente vai considerar na hora de fazer nosso projeto, eu criei 6 dossiês mostrando 6 empresas que poderiam aproveitar esse espaço do meu galpão aqui para fazer a sua instalação e a gente então montaria a rede, projetaria a rede para eles, ok? Então todas as explicações básicas que precisa para fazer o projeto estão lá nessas duas páginas de registro de aula. Inclusive eu já recebi um projeto de um aluno que fez o projeto em cima daquele material lá, tá? Lembrando que a gente tem também um monitor. O problema nosso é que, como eu já disse antes, nós temos prazos e de repente agora eu me assustei porque eu olhei e falei, pô, tá acabando, né? O período letivo termina no dia 1º de março, que é uma quarta-feira, e nós temos até o dia 6 de março, que é uma segunda-feira, para fazer os lançamentos no Siscad. Então eu preciso receber os trabalhos, avaliar, somar tudo, coisa e tal, e fazer o lançamento no Siscad até o dia 6 de março, que é segunda-feira. Por isso, eu estou colocando que o projeto tem que ser entregue por e-mail, tá? No e-mail da disciplina, que tem numa das primeiras páginas do livro, nesse site, até às 12 horas do dia 3 de março, que é sexta-feira anterior à data que eu preciso concluir os lançamentos. Então eu vou ter que pegar no final de semana, trabalhar na avaliação desses trabalhos para poder lançar as notas, tá? Olha, esse é um prazo excepcional por conta das paralisações que a gente teve por conta de Copa, por conta de protesto no centro educacional, bagunçou tudo. Então a gente está esticando além do final do semestre, inclusive, porque termina dia 1º. Nós estamos dando mais 2 dias aí para poder entregar isso, tá? Por conta dessa dificuldade aí. Como que a gente vai fazer isso? Eu já falei que a atividade pode ser individual ou em equipe. Coloquei aqui até 3 discentes, tá? Mais do que isso não compensa fazer. O ideal mesmo é fazer em dupla, tá? Mas se você quiser fazer individualmente, que você não tem tempo de trabalhar com algum colega, faz individualmente.
Se você tem tempo de trabalhar com algum colega, de reunir, de discutir, de estudar junto, tá? Aconselho que você faça isso em dupla. 3 para esse prazo já começa a ficar complicado, tá? Mas se você de repente está acostumado a trabalhar com 2 colegas aí, tudo bem. Mas no máximo 3 pessoas. Agora o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ir lá naquela página que eu estou apontando aqui, do dia 5/12, e escolher um dos 6 dossiês que estão lá. Na verdade, eles não estão nesta página. Eles estão linkados nessa página, tá? Aparece lá o link para cada um deles. Lembrando que tem uma empresa de automação, tem uma empresa de produção de mídia, tem uma empresa de confecção, tem uma empresa de móveis. As outras duas, tem uma de brinde, que mexe com brinde, e não lembro a última não, tá? Mas está lá, vocês podem escolher dali qual das 6 você quer fazer, tá? Cada grupo, cada aluno, se for fazer individualmente, escolhe qual projeto que ele vai fazer, qual cliente, tá? Agora, inclusive, o projeto que eu recebi não está muito... Eu não reparei, não me preocupei de repente. Eu fiquei preocupado porque de repente eu lembrei que tinha que fazer a entrega desse troço. Eu não lembro de ter visto a indicação de qual é o cliente que o aluno estava atendendo no projeto dele, tá? Tem que indicar qual é o projeto, qual é o cliente que você está pretendendo atender ali. Porque isso, inclusive, muda o projeto quanto ao número de máquinas, pontos que você vai ter que colocar, tá? Na parte da casa não tem muita coisa que mudar, até porque eu já apresentei o que vai lá. Na parte do galpão é que muda mais, porque aí são as 6 empresas iriam, cada uma delas, usar o galpão, né? Então, lá no galpão é que vai fazer a diferença, tá? E aí, dependendo da empresa que eu estou tentando atender, o meu projeto vai ter mais ou menos pontos instalados para atender as necessidades de funcionamento da empresa ali, tá? Então, precisa indicar qual é a empresa que você está tentando atender, para que você possa, inclusive, determinar quais os pontos de rede que você vai instalar, porque muda tudo, né? Por exemplo, eu lembro que teve uma empresa que eu falei que de repente teria 2 computadores, poderia ter 2 computadores na sala da administração comercial, tá? Outra já não precisa ter 2. Então, e aí vocês vão fazer o seguinte: nessa página aqui, o comentário está aberto, você vai lá e coloca qual é o projeto que você vai fazer. Se você vai fazer sozinho, é só indicar o projeto. Se você vai fazer projeto em equipe, aí você relaciona os nomes dos discentes que estão envolvidos no projeto, tá? Para a gente poder saber, ok? Bom, gente, é só isso aí. Sinto muito o atropelo, tá? Mas vocês não tiveram culpa, nem eu, da Copa acontecer nessa época, de ter jogos na segunda-feira e depois, ainda para completar, ter um protesto que ocupou e impediu a entrada no centro educacional, tá? A gente vai ter que fazer isso. A opção de não fazer isso é ficar dependendo do resto da avaliação, que francamente não vai dar certo, tá? Precisa fazer alguma coisa nesse projeto para poder completar, alcançar os 6 pontos lá. Sinto muito. Francamente,
meio forçoso demais você ter uma única avaliação, tá? Um único ponto, que aí seria o gateway, tá? Mais o relatório, que vale 2 pontos, isso dá 7, né? Então você fica dependendo de basicamente de um trabalho para poder conseguir chegar nos 6 pontos necessários. É muita pressão em cima de um projeto só, tá? Gente, vamos por favor, então, atender essa chamada aí rapidamente. Eu espero que vocês estejam aproveitando o feriado. Desculpa atrapalhar o feriado de vocês, mas o meu também está atrapalhado, e foi justamente por ele estar atrapalhado que eu descobri que tem essa questão. Eu achei aqui esse atraso que a gente tem que corrigir, tá? Um abraço, até mais. Não esqueça de executar esse troço aí. Tchau.